Cara, sempre. Ia na casa da minha avó, ó, mamão, não sei o que lá. E eu lembro que é o seguinte: a minha mãe tinha uma amiga que ela tinha uma boutique na época. E ela tomava Yakult. E eu gostava de ir lá só pra tomar o Yakult. E aí minha avó falava assim: ó, você quer ir lá? Na tia Regina, né? Quer ir na tia Regina tomar Yakult? Então antes você vai comer isso daqui. E ela me fazia comer coisas saudáveis. Eu acho um absurdo, cara. Um absurdo uma criança pegar um mamão na mão e não saber o que é um mamão. Cara, mamão, velho. A criança não sabe o que é um mamão. O outro moleque pegou uma ameixa, eu não consegui ver direito daqui. Parecia uma ameixa, É, ele chamou aquilo do quê? De manga? isso. Ele não sabe como é uma manga, velho. E a manga é doce. A manga não é uma fruta difícil de comer, é molinha, a textura é gostosa. Cara, como é que você vai educar uma pessoa? E isso, olha só que coisa. Nós não estamos nem falando mais de um problema de fome, como eu falei na live passada, nos anos 90, que as crianças não tinham acesso à comida. Hoje as crianças têm acesso à comida e elas têm acesso a junk food, que chama, né? Que são comidas de fast food. E por conta dos pais, que são preguiçosos, as crianças não escolhem mais comer fruta, eles não criam um hábito de comer frutas, elas criam um hábito de comer bosta. Por quê? Porque os pais têm preguiça. Hoje, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que um dos maiores problemas da humanidade, de verdade, é que a gente, pra ter filho, a gente não precisa de nada além de ter vontade de transar. Porque se a gente tivesse que, pra ter um filho, ter que fazer uma espécie de. Se a gente biologicamente fosse, sei lá, pra você ter um filho durante um mês, tô dando exemplo, você tem que comer todo dia uma comida específica, tô dando exemplo. Você partiria de um planejamento onde você faria um filtro familiar. As pessoas que vão ter filho realmente quiserem ter filhos. Porque hoje, cara, as pessoas entendem o filho como, ó, dá qualquer coisa pra ele comer, dá um tablet, ele fica lá comendo salgadinho, tomando Coca-Cola e fica no tablet o dia inteiro, não dá nem trabalho. Olha que maravilha de filho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se você vai ter filho, você precisa alimentar o seu filho direito, você precisa... E eu vou dizer pra você, cara, não significa que você tem que ser radical, mas eu acho que sim, você só pode comer doce depois de comer a comida, você não pode comer doce todos os dias, você não pode viciar o seu filho a ficar comendo salgado. Cara, eu lembro uma vez, cara, é foda falar isso, mas eu conheci uma pessoa, e aí essa pessoa tinha que sair, era uma menina, ela tinha que sair, e aí ela, ai meu, putz, meu, tô com pressa aqui que eu preciso sair, tá sem janta, ela basicamente fez pipoca pros filhos dela jantarem. Tipo assim, eu lembro que na época eu falei, cara, você tá de brincadeira que você deu pipoca pros seus filhos pra você sair, né, velho? Meu, miojo então, pelo amor de Deus, miojo era cup noodles, né? Não, faz um cup noodles aqui pra todo mundo. Que isso, velho? Que isso? Se você não tem condições de ter tempo pra cozinhar pros seus filhos, sabe? Pelo menos, cara, pega um dia da semana, faz uma batelada de comida, congela, e aí ao longo da semana você só descongela e alimenta os seus filhos com comida de qualidade. Sabe? Pede ajuda pra alguém, pra um vizinho, pra alguém. Cara, a minha mãe, vou te dizer, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito, muito, muito do cuidado com os outros. E a gente tinha uma vizinha que ela era muito pobre mesmo. Tipo assim, o pai dela era motoboy e morreu num acidente. E a mãe dela era empregada doméstica e ficava o dia inteiro fora fazendo faxina. A minha mãe cozinhava pra gente e cozinhava pra essa vizinha. Sabe? Tipo, a filha da vizinha, que a mãe tava fora, em vez de comer besteira, comia comida da minha mãe. Cara, esse tipo de cuidado com a comunidade, esse tipo de carinho, é fundamental, cara. Por isso que quando eu falo que a gente tem uma crise de identidade, quando o brasileiro tem uma crise de identidade, não é uma coisa idiota. Tipo, entendi. A gente não torce para o mesmo time de futebol. Não, não, não é isso, cara. A gente não entende as crianças que estão ao nosso redor, né, como parte de um projeto nosso, né? Olha isso, cara. A minha mãe, de graça, ela fazia de graça, tá? Ela cozinhava para os filhos dela, que eram eu e meus irmãos, e ela cozinhava todos os dias, almoço e janta, para essa filha dessa vizinha. Por quê? Porque é o cuidado. A gente não tem isso, velho. A gente não tem isso. Hoje a gente é um bando de criança de prédio que é cuidado por babá, que no final das contas, quando você tá enchendo o saco, tua mãe te dá um tablet, você fica lá o tablet o dia inteiro e come a coisa que é mais fácil. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, cara. Eu ia falar exatamente isso, Arthur. Não só o problema da alimentação, mas hoje em dia, qualquer lugar que você vai, você vê uma criança sentada numa praça de alimentação, comendo Sim, com o celular na mão, com o tablet. Então sim, não tem aquela convivência em família de vamos sentar e comer. sim, Vamos sim, olhar a comida. sim. Não, come Eu, qualquer eu vou te porcaria dizer, e não precisa nem na, prestar atenção. na minha casa,
Tá? A minha mãe fazia questão, vamos almoçar todo mundo junto. O jantar nem, às vezes não dava, porque, meu pai não almoçava em casa, trabalhava pra caramba, meu pai chegava cada hora um horário, porque, a vida do meu pai foi trabalhar igual um louco pra cacete. Então a gente não tinha muito isso, mas de final de semana, no mínimo, juntava a família. E era um final de semana na minha avó, da parte da mãe, e um final de semana na avó da mãe do meu pai. E aí juntava a família. Pelo menos no final de semana você tem que ter essa experiência. E mais, hoje em dia, cara, infelizmente, quando eu era criança, o Renan fala isso e é uma coisa engraçada mesmo. Você comer num fast food era um evento que era quase um status. Tipo, hoje vamos no McDonald's. Ó, caramba, hoje nós vamos no McDonald's, uma janta diferente. Cara, era uma vez por semana no máximo, tá? Não, tanto por conta da saúde quanto por causa do preço. Na época você ir no McDonald's era uma coisa chique. Hoje, pela facilidade que isso se tornou, né? Hoje um Big Mac nem é um lanche tão caro. É mais caro você comer, sei lá. Hoje um Big Mac é o preço do que se chama de podrão, né? Pelo menos lá no Tatuapé, você vai comer um dog na praça, é basicamente o mesmo preço do McDonald's, que é um na frente do outro. Tem a barraca de dog, tem o McDonald's à frente, os lanches são... Inclusive, agora eu acabei de pensar, talvez o preço do McDonald's tenha descido tanto por conta da comida de rua que se popularizou no Brasil. Pode ser isso também, né? Do food truck, etc. E as pessoas tomam isso como um costume, cara. Cara, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. A mulher falar com orgulho da própria filha, essa aqui come de tudo, viu? Come o quê? Beterraba, berinjela, brócolis. Isso é comer de tudo. Isso é criança comer de tudo. Não. É refrigerante, é McDonald's, é Cheetos. Come de tudo. Puta que pariu, velho. Que isso, cara. Nossa, cara, eu acho isso tenebroso. Eu acho isso um absurdo, cara. Eu lembro muito bem quando eu era criança, cara. A minha mãe, eu sempre fui viciado em doce. Eu amo doce. A minha mãe só deixava comer doce depois de comer a comida. Comeu a comida? Beleza. Agora você pode comer um doce. Beleza. Deu aquela fominha da tarde? Não tem. Eu lembro até hoje. Minha mãe, é fruta, tá? Minha avó fazia ovo cozido pra gente. Era isso, cara. Comida saudável. Quero comer uma besteirinha. Primeiro come o saudável, depois você come a besteira. Tá? Final de semana, almoço em família. Pelo amor de Deus, cara. Dá like na live. Deixa eu falar sério aqui. Você que tá assistindo essa live, eu não sei quantos anos você tem. Não sei se você já tem filho, não sei se você pensa em ter filho. Cara, duas coisas que você não vai fazer com seu filho. Número 1, enfiar comida bosta nele. Não faça isso. E número 2, você não vai enfiar ele num tablet pra ele ficar o dia inteiro sem te encher o saco. Você vai brincar com ele, você vai ver ele chorar, você vai ver ele tacar brinquedo, você vai levar ele pra brincar na terra. É isso. Tá, é isso. Nós temos um grande exemplo aqui, que é o Pedro Deirô. O Pedro Deirô, cara, que era o loucão, né? Que enfiava o microfone no rabo lá. Era esse cara que o Nando Moura falou mal dele também, já, né? O Pedro Deirô, que é um baita intelectual, ele falou, vou ter filho. Sabe o que ele fez? Ele mudou pro interior e falou, a minha filha vai ser criada longe das telas. Ele tem 2 filhas. Minhas filhas vão ser criadas lá, pondo a mão no cavalinho, pondo a mão na terra, comendo fruta direto da árvore. Animal isso daí, tá? Enfim. Eu fico puto com isso, velho. Nossa. Enfim, só porque a gente não avisou no começo da live, mas a ideia aqui é fazer realmente essa construção. Tipo, a criança educada pela família, agora eu vou mostrar um vídeo do que eles aprendem na escola e a gente vai indo até chegar no Olha, a curadoria de ucraniana tá no planejamento. Planejamento, né? Finésio, Planejamento, né? Animal. Dê like na live, hein, mano. Vamos lá, vamos ver o que é isso daí. Doutrinação, vamos ver. Isso aqui já é o que eles aprendem na escola. Vai lá. A gente precisa entender que existem meninos e meninas e que isso pode ser construído ao longo do tempo. Eu, quando nasci do sexo masculino, todo mundo já sabe, né? Porém, quando eu cresci, eu fui percebendo que eu não me identificava como menino. Eu gostava das coisas de menina. Seria certo eu entrar no terreiro porque eu sou evangélico ou católico e jogar pedra e quebrar tudo? Então por quê? Se eu sou um menino e nasci do sexo masculino, eu vou apontar o dedo e vou xingar e falar mal ou fazer piada de alguém que não se identifica como menino. Não faz sentido. Então, exatamente, é preconceito. Se o menino gosta de outro menino, se uma menina gosta de outra menina, ou se gosta de menino e menina, isso importa a quem? Só a ele mesmo, só a ela mesma. Nossa, cara, eu vou dizer uma coisa. Isso aqui é um tema complicado de se dizer. Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou voltar na alimentação pra chegar nesse ponto. Quando você é criança, você está formando o seu paladar. Você não sabe direito o que é o gosto salgado, o que é o gosto doce, o que é o gosto...
E quando a gente nasceu, quando o ser humano chegou na Terra, os alimentos eles não tinham o sabor que eles tinham hoje. Quando você pega uma cenoura primitiva, por exemplo, que não existe mais, é óbvio, ela não era essa cenoura gigante, suculenta, que você morde e ela concentra muita água e você consegue mastigar ela com facilidade. Não era assim. A cenoura primitiva, cara, era uma baita de uma raiz gigante, com um tubérculo bem pequenininho, né? Um tubérculo pequenininho, duro, seco, e você comia aquilo porque tinha os nutrientes. Depois da Revolução Agrícola, quando a gente aprendeu a plantar e a colher, a gente foi entendendo que dava para... Isso é automático, não é que o cara fez um estudo. A gente começou a perceber que dava para fazer uma seleção artificial dos alimentos. Então vamos lá. Eu tinha tubérculos de cenoura que eram muito pequenininhos e muito duros e muito amargos. E tinha um outro tubérculo que era um pouquinho maior, um pouquinho mais suculento, um pouquinho mais mole, um pouquinho menos amargo. O que você fazia na hora de plantar? Você pegava as sementes, você reproduzia aquelas que eram mais agradáveis aos paladares humanos. Isso ao longo de milhares de anos literalmente, tá? Nós estamos falando de mais de 10 mil anos. A gente foi selecionando e cruzando os alimentos de uma forma que a gente tem eles completamente diferentes, né? Uma maçã, quando você pega uma maçã que você come ela, ela tem aquela textura gostosa que você não quebra o dente, né? Se você for saudável, né? Ela é muito doce, ela é muito aguada. Isso não é uma maçã primitiva, cara. Isso são milhares de anos de seleção. Por que eu estou dizendo isso? Os alimentos naturais, do jeito que eles são hoje, eles já mexem com o que a gente chama de índice glicêmico de uma forma que a gente não está acostumado. Índice glicêmico é basicamente o quão rápido um alimento entrega energia para você. Então, por exemplo, se eu pegar uma carne tem muita energia, só que o índice glicêmico dela é baixo, então ela demora para te entregar aquela energia, que é como nós estamos acostumados a receber essa energia. A gente vai gastando ela ao longo do tempo. Produzindo calor, produzindo pensamento. Pensamento é caro, sabia? Em termos nutricionais, né? Quando você pega uma maçã, por exemplo, ou mel, o índice glicêmico são alimentos naturais e o índice glicêmico é absolutamente alto. Você come, a energia é entregue de uma vez. Pau! É um balde de energia. Você não usa aquela energia, então isso se transforma em gordura, etc, etc. Se os alimentos naturais selecionados pelos seres humanos ao longo de milhares de anos já mexem com os nossos índices glicêmicos de uma forma que o nosso corpo não está tão acostumado, você imagina os alimentos artificiais. Por que eu estou fazendo todo esse raciocínio? Quando você pega uma criança e ela não conhece muito bem os sabores, você enfia Cheetos e Coca-Cola, o que ela entende como algo saboroso? Algo muito salgado e cheio de umami. Você sabe que existem 5 sabores fundamentais, né? É o doce, o salgado, o amargo, o azedo e o umami. O que é o umami? O umami é basicamente gosto salgadinho, tá? É o gosto do Ajinomoto. Então ela entende o seguinte: entendi, gostoso é algo, saboroso é algo que é salgado como Cheetos e doce como Coca-Cola. Quando você apresenta alimentos naturais para essa criança, pega um filé de frango temperado de forma moderada, ela fala, nossa, isso aqui não tem gosto de nada. Quando você dá uma maçã para ela, não, isso aqui não tem gosto de nada, porque ela está acostumada com esses padrões absurdos de salgado e doce. Isso está errado. Então você tem que calibrar o paladar do seu filho e da sua filha para eles gostarem de alimentos naturais. Dado isto, vamos agora para o problema dos anjos, né? Vamos lá. Quando você tem uma criança que não tem a sua sexualidade formada, uma criança de 6, 7, 8 anos, ela não tem desejo sexual por uma mulher. Ele não olha uma mulher e fala assim, nossa, que gostosa, que bundão, que peitão. Se ela fala isso, ela fala por influência social. Um pai, um tio ensinou ela a falar isso, mas ela não sente o desejo genuíno de, nossa, eu quero comer uma mulher. Não existe isso. É errado você fazer, é óbvio que é errado. Você não tem que chegar no seu filho de 7, 8 anos e falar, filho, você tem que querer comer bundas! Não é isso, você não faz isso. Então por que é certo ou errado? Aliás, então por que é certo? Você pegar uma criança que não tem a sua sexualidade formada, que está entendendo o mundo e suas relações humanas agora, e apresentar a ela uma exceção, que é uma pessoa anjo, que é uma exceção, e dizer para ela que aquilo é uma coisa natural. Isso é errado, cara. Veja, eu não estou sendo
homofóbico, transfóbico, macho tóxico. Da mesma forma que eu não acho certo você pegar uma criança de 7, 8 anos e hipersexualizar ela, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, tinha um moleque da rua que a mãe dele deixava ele assistir filme pornô. Ele era mais velho que a gente, ele tinha, sei lá, uns 3 anos a mais que eu, que era muito mais velho. Então, sei lá, na época eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos, ele tinha 10, né? Então ele já... E aí, nossa, os moleques vão na casa do... Nem vou falar o nome dele, né? Do fulaninho ali assistir filme pornô e tal. Eu acho errado isso. Eu achava errado a mãe dele, e eu acho hoje